pessoal, a gente vai dar início então à nossa 13ª aula de mecânica dos fluidos. Nós vamos nas próximas aulas, nessa e nas próximas, fazer algumas aplicações do teorema de Reynolds para chegar a equações que são muito úteis dentro do nosso dia a dia na mecânica dos fluidos, tá bem? Então nessa aula 13ª, nós vamos ver a aplicação do teorema de Reynolds à grandeza-massa. Então, se a gente se lembrar rapidamente do Teorema de Reynolds, o Teorema de Reynolds fala o seguinte: olha, a variação total de uma grandeza extensiva no sistema, lembrando, grandeza extensiva é aquela que depende da massa, né? Ela é igual à variação no tempo da grandeza extensiva no volume de controle. A gente pode escrever como N ρ dV. Olha só, se a gente observar aqui, ρ dV é a massa, né? É um infinitesimal de massa. E aí, vezes N, que é a grandeza intensiva, essa não depende da massa. Então, o que a gente tem aqui, isso aqui é a variação da grandeza extensiva dentro do volume de controle, mais o fluxo da grandeza extensiva na superfície de controle, tá bem? Então nós vamos fazer uma aplicação falando que, olha, N para a gente agora vai ser a massa, tá? Se N é a massa, a gente já sabe por definição que dmdt, a variação total da massa do sistema, é igual a zero. Isso é a definição de sistema, tá? Então vamos lá, vamos fazer a aplicação aqui para N igual a massa. Olha, a gente acabou de ver que dm dt do sistema tem que ser igual a zero, e isso é igual a variação temporal no volume de controle de N ρ dV mais a integral na superfície de controle de ρ N produto vetorial V dA. Olha, mas quem que é a grandeza intensiva associada à massa? A gente lembrar N é não sobre a massa. Então, isso aqui vai ser massa sobre a massa, que é igual a 1. Então, no final das contas, isso fica o seguinte, ó. Variação total da massa no tempo no sistema é igual à variação temporal da massa no volume de controle, então ρ dV, mais o fluxo de massa na superfície de controle, ρ, que multiplica V produto vetorial dA. Basicamente, o que a gente está dizendo, olha, que a variação temporal da massa, a variação total da massa do sistema é a soma da variação da massa no volume de controle, mais o que entrou menos o que saiu, fluxo da massa. Então, isso aqui, o termo local é dentro do volume de controle, e o termo convectivo é o fluxo de massa. Isso é um tanto intuitivo, ou seja, a variação da massa, a variação total da massa é o que está sendo acumulado dentro do volume de controle, o que as modificações dentro do volume de controle, mais o que entrou menos o que saiu. Então essa aqui é a nossa equação da conservação de massa, tá? Equação da conservação de massa. Agora, aqui eu gosto de deixar sempre escrito no equation, porque é mais fácil para vocês verem, né? Então, dmdt, variação total da massa, variação temporal no volume de controle, mais o fluxo. Isso tem que ser igual a zero, tá bem? Agora, vamos fazer algumas hipóteses, olha só. Se o escoamento é permanente, a gente já sabe que o termo local é zero, né? Aquele termo dt no volume de controle de ρ dv é igual a zero. Então, o que que sobra? Sobra que dm dt do sistema é igual à integral na superfície de controle de ρ v dA. Ou seja, a variação da massa é o balanço de fluxo, o que entrou menos o que saiu, e isso tem que ser igual a zero. Ou seja, tudo que entra no volume de controle tem que ser igual ao que sai
do volume de controle, tá bem? Vamos fazer uma outra hipótese, que o fluido é incompressível, ou seja, ρ é igual a constante. Se a gente fizer só essa primeira hipótese aqui do fluido incompressível, nós vamos ter o seguinte: dm dt do sistema é igual d dt da integral no volume de controle de ρ dv mais a integral na superfície de controle de ρ v dA, que é o produto vetorial, né? Isso aqui tem que ser igual a zero. Olha, como o ρ é constante, eu posso tirar ele da integral, né? E tirando da integral, eu posso cancelar ele aqui. Então, sobra que dm dt, que dm dt do sistema vai ser ddt da integral no volume de controle de v, perdão, de dv, mais a integral na superfície de controle de v dA. A gente vê aqui que é agora em termos volumétricos, né? Porque a massa específica foi cancelada. E se o escoamento for permanente, então esse termo aqui, local, é nulo, né? Então, dm dt vai ser igual a integral nas superfícies de controle de v dA. Isso aqui é interessante porque é o fluxo volumétrico na superfície de controle. Se a gente se lembrar um pouquinho da, da viscosidade e tudo mais, nós vimos que lá a gente falou que esse perfil era linear na maioria das vezes, para facilitar nossas aproximações e tudo mais. Nós falamos que esse perfil era linear. Mas, por exemplo, numa tubulação, quando em velocidades baixinhas, esse perfil aqui ele é parabólico. Nós, inclusive, fizemos um exercício lá do perfil parabólico, né? Olha, ele tem esse formato aqui, em que a velocidade máxima acontece bem no centro da tubulação, e depois vai diminuindo até chegar à velocidade zero nas paredes. Então, olha, quando a gente fala essa integral VDA, nós estamos falando da área da tubulação, né? Isso aqui é a velocidade, isso aqui é o raio. Então, a gente pode falar que V é uma função do raio e dA vai ser igual a 2πr dr, se isso aqui for uma tubulação circular. E a gente pode fazer essa integral aqui para calcular, isso em todas as superfícies de controle, para calcular qual é o fluxo de massa que acontece ali naquele sistema. Tá bem? Finalmente, uma outra aproximação que a gente vai fazer, uma outra hipótese, é de que isso pode nos ajudar bastante, é a hipótese de que a velocidade na seção ela é constante, ela é uniforme. Então, se a velocidade for uniforme, olha as duas primeiras hipóteses e chegamos nessa equação, certo? Então, olha, se eu faço essas duas hipóteses, escoamento permanente e fluido incompressível, eu chego nisso aqui, dm dt do sistema é igual à integral na superfície de controle de v integral na superfície de controle de v dA, certo? Agora, e a gente viu, acabou de mostrar ali que a gente tem que fazer essa integral porque a velocidade não é constante na seção, a velocidade varia na seção. O que nós vamos falar agora é que essa velocidade ela é constante, é uma hipótese, tá? Eu falo assim, olha, essa velocidade aqui, ela não varia na seção, em todos os pontos ela é a mesma, tá? E aí o que a gente vai ter? A gente vai ter essa equação aqui reduzida a um somatório. Então, dm dt no sistema vai ser igual a somatório de i igual a 1 até o número de superfícies de controle que eu tiver, de vi média, essa velocidade uniforme, vezes a área da seção i, tá? Essa equação aqui a gente chama de equação da continuidade, tá? E esse termo V vezes A gente vai chamar de
vazão. Vazão aqui. Vazão volumétrica. Tá bem? Vejam que interessante. Quando a velocidade é constante, a gente não precisa fazer integração, né? Então a gente pode falar diretamente que, como essa velocidade ela é constante em toda a seção, isso aqui, olha só, isso aqui sai da integral, é constante. Integral de dA na superfície de controle é a própria área da superfície de controle, tá? Por isso que a gente vem nesse somatório aqui. Isso significa que toda vazão que entra no volume de controle é igual a toda vazão que sai do volume de controle. Só que isso só é válido quando eu tenho essas três hipóteses. Tá bem? No próximo vídeo nós vamos fazer algumas relações entre velocidade média e o perfil de velocidades e resolver alguns exercícios. Então até o próximo.